quanto tempo estamos dedicando à construção da nova consciência, parte do processo de morrer diariamente e renascer é realmente o processo de levar as verdades espirituais à consciência. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas por ter clicado no link da loja pelo canal, uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez estamos aqui com o Mestre Gualberto para trazer a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que é a verdade? Repare aqui uma coisa. Será que nós podemos ter uma resposta em palavras para uma pergunta como essa? A pergunta é: o que é a verdade? Alguém poderia ter uma resposta? Alguém poderia nos dar uma resposta? Outra pergunta é: haveria alguém para obter uma resposta? Repare, nós estamos diante do mistério, daquilo que é inalcançável pelos pensamentos. Porque estamos sempre tentando ajustar ao modelo do pensamento, ao modelo do que é conhecido, reconhecível, aquilo que está além das palavras, além do conhecido e além do pensamento. Por que fazemos isso? Nós fazemos em razão de um condicionamento que nós temos. Durante toda a nossa vida, tudo que nós aprendemos, aprendemos primeiro intelectualmente. Quando você vai aprender alguma coisa, o primeiro contato nesse aprender é com o intelecto, é pelo intelecto. É a presença do intelecto em contato com aquela dada coisa, em um contato direto com aquilo. Então, a primeira coisa é intelectualmente entender. E depois, possivelmente, ou não, ter uma compreensão daquilo. Quando você aprendeu um idioma, aprendeu primeiro ouvindo, o intelecto entrando em contato com as palavras, com aquela sonoridade, com os sons. Então, com essa informação, o intelecto assumiu um conhecimento. Tudo na sua vida você aprendeu com base, a princípio, no intelecto. Mas aqui, quando falamos desse encontro com a realidade, com o real, com a verdade, nós estamos em um terreno inteiramente novo. Estamos aqui nos aproximando de um espaço desconhecido, misterioso. Portanto, o que é a verdade? Se não podemos nos aproximar através do intelecto, de palavras e pensamentos, como podemos nos aproximar dessa ciência, desta revelação, desta compreensão? Aqui só existe uma forma direta. Essa forma consiste em um experimentar vivo desta realidade.
É como falar com você sobre água. Se você tem sede, ouvir discursos sobre águas, palestras sobre água, ler livros ou textos, ou ouvir canções que falam da beleza da água, da pureza da água, do fluir das águas, não resolve. Você continuará com sede. Nós precisamos ter um direto contato com a realidade, com a verdade, para de fato saber o que é a verdade. Mas aqui já nos deparamos com uma grande dificuldade, a dificuldade de que esse eu, esse mim, essa pessoa, a pessoa que eu sou, não irá funcionar aqui. É exatamente a investigação da natureza desse eu, dessa pessoa. É a compreensão daquilo que aqui está presente, que é a vida acontecendo. Como ela é. A primeira e direta aproximação desse experimentar da verdade, sem o intelecto. Isso requer que esse contato com o momento seja sem pensamento. Observe que a vida, como ela acontece nesse instante, é a verdade. E por que não temos ciência do que é a verdade aqui presente na vida, como ela acontece? Porque a forma como nós nos aproximamos da vida é pelo intelecto, é por esta mente. A presença da mente em nós, desse intelecto em nós, é um intelecto condicionado. Assim, todo conhecimento que nós adquirimos hoje é parte desse elemento que olha a partir do conhecedor. Então, se você conhece matemática, se você conhece física ou química, esse é um conhecimento presente no intelecto. O intelecto é o conhecedor dessas matérias. O intelecto é o conhecedor de palavras, mas o intelecto não se aproxima da vida. Você pergunta o que é a verdade? A verdade é a ciência de ser. Ser é presença de consciência da vida. A realidade divina aqui está presente. No entanto, ela é inalcançável pelos pensamentos, pelas palavras. Você não pode ter uma resposta sobre quem é Deus, sobre o que é a verdade, sobre o que é ser no intelecto. É necessário um contato direto com esse momento, sem o passado. E o que é o passado presente em nós? Veja, aquilo que está presente em nós, nesse formato de passado, são as lembranças, as memórias, exatamente todo o conhecimento que nós adquirimos. Você não pode ter um conhecimento da verdade. A ciência da verdade é possível, um conhecimento da verdade, não é? Porque quem é esse elemento que irá conhecer a verdade? A presença em você desse eu é basicamente um intelecto condicionado. Esse é o conhecedor. Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, é algo que está aqui além do passado. E, portanto, além do conhecido, além do conhecimento. Nós precisamos nos aproximar de nós mesmos, porque pelo autoconhecimento haverá o descarte da ilusão desse eu, desse elemento que é o intelecto condicionado. Então, com o fim desse conhecedor, há uma abertura à vida, como ela acontece.
Essa abertura é a ciência de ser. Nós não sabemos a verdade sobre nós mesmos. O que temos sobre nós mesmos é um conhecimento adquirido, algo intelectual. Na verdade, um condicionamento mental, intelectual. Isso nos deu a estrutura dessa imagem, a imagem de quem nós somos, tendo uma visão particular da vida, como nós acreditamos. Mas quem é esse elemento presente? Esse elemento presente é o eu, é a pessoa, é o ego, é esse conhecedor. Portanto, perguntar o que é a verdade requer, antes de tudo, para uma resposta, uma direta compreensão da verdade sobre quem eu sou. Isso traz o descarte da ilusão desse eu, que eu acredito ser, o descarte dessa imagem que eu tenho sobre mim mesmo, sobre esse mim. É quando nos deparamos nesse momento com aquilo que aqui está presente, além da mente, além das palavras, além dos pensamentos. Então nós podemos sim ter uma aproximação indireta pela autoinvestigação, pelo descarte daquilo que não é. Quando descartamos aquilo que não é, aquilo que é está aqui, se revelando. Isso é ser, isso é a verdade. Apenas o silêncio revela a verdade e não as palavras. A aproximação da verdade requer a presença do silêncio. Então, a mente precisa de um novo estado de ser. O estado comum na mente que nós conhecemos nesta pessoa que nós somos é um estado de inquietude. A mente vive num estado de movimento interno, de pensamentos, sentimentos, emoções, constantemente colocando uma identidade presente em todas essas experiências de sensações, percepções, pensamentos. Essa é a presença do eu. Essa é a presença do experimentador. E nós estamos nos confundindo com esse estado, com esta psicológica condição da mente. Assim, um novo estado na mente é o estado livre desta psicológica ocupação, desta inquieta ocupação interna. Então, quando a mente silencia, nesse espaço de silêncio, o contato com a vida nesse momento se revela sem esta separação entre esse que pensa e os pensamentos, entre esse que sente e os sentimentos, entre esse que olha e aquilo que está sendo visto. Reparem que nós estamos aqui com você investigando isso. Como ter uma aproximação indireta, ou seja, descartando aquilo que não é. Essa é a única forma real de se perceber, de se viver, de se sentir a realidade. Isso é compreensão. Isso não é entendimento intelectual. Isso não é um conjunto de palavras com uma explicação verbal.
é um contato direto com o mistério, com a sabedoria, com o desconhecido, com a verdade. Assim, eu não posso lhe dizer o que é a verdade. Você não pode me dizer o que é a verdade. O que nós podemos na vida é tomar ciência por nós mesmos daquilo que aqui está presente, além das palavras, além desta comunicação verbal, além dos conceitos, além das crenças. Um dos grandes impedimentos que nós temos é exatamente esse: as nossas crenças. Você tem a crença, e a crença, repare, é algo intelectual. Você já tem conceitos, imagens. Observe que os nossos conceitos e imagens são imaginações. Nós não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com as crenças. E repare a importância e o valor que estamos dando às crenças. A crença é a imagem, é o símbolo, é a representação mental, não é a verdade. É como você está diante de um mapa, acreditando que está já diante do território. Não, um mapa é só um mapa, não é o próprio território. Se você tem o terreno, é uma coisa. Se você tem o mapa do terreno, é outra coisa. Intelectualmente, nós ficamos muito encantados com as imagens, com os símbolos, e não entramos em contato com a realidade, com a verdade. Aqui estamos lhe convidando a uma aproximação da realidade. A fórmula da água não é água. A fórmula do fogo não é o fogo. A fórmula do oxigênio não é o oxigênio. Você não pode respirar a fórmula. Você não pode resolver o problema da sede tomando a fórmula da água. E você não pode se aquecer ou iluminar o seu ambiente com a fórmula do fogo. A beleza desse contato com Deus é que ele é incomunicável. É algo além de toda a ideia de uma comunicação oral, de uma comunicação verbal. A ciência de Deus é ser, e ser é algo fora das palavras, é algo fora dos símbolos. Não existe esta fórmula do ser. Ser é ser. Não há qualquer fórmula para isso. A palavra Deus é uma ideia, é uma imagem. A palavra verdade também. Nós precisamos sim é da ciência de Deus. Precisamos sim é da ciência da verdade. Isso requer a presença desse autoconhecimento. Isso requer a presença da meditação. É isso que nós estamos aqui com você, trabalhando, aprofundando, explorando. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros, que é ter a resposta antecipada às suas perguntas e ainda algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. Além de outros benefícios, como vídeos exclusivos para membros. E não são quaisquer vídeos, são vídeos gravados em encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar no botão Seja Membro ou Participe. E pagando um pequeno valor mensal, já terá acesso a todos esses benefícios. A pergunta deste membro, mestre, é a seguinte:
O que significa viver no momento presente? Ô Gilson, mais uma pergunta que requer um experimentar direto. Viver no momento presente é a vida. Não é alguém vivendo o momento presente. É a vida acontecendo a cada momento. Repare, por exemplo, que nós atuamos a partir do pensamento. Nós não sabemos o que é a ação livre do impulso, da ideia, da intenção, do desejo, da vontade, do querer, porque nós vivemos praticamente no pensamento. O pensamento nos dá o impulso para tomarmos ações, para fazermos as coisas. Mas quem é esse elemento presente nesse impulso? É o elemento que vem do passado, que é o pensamento. Haverá uma qualidade de ação, de atuação nesse instante, sem o impulso do passado e, portanto, da memória. Esta é a ciência desse instante. Essa é a qualidade de ação livre do eu, livre do ego. Porque é a ação livre do modelo do tempo, desse tempo psicológico. O tempo psicológico não é outra coisa a não ser a presença do pensamento, trazendo para esse momento algo que vem do passado, que é só memória. Essa é a vida do eu, essa é a vida do ego. Uma vida no tempo psicológico, nessa ilusão de eu fui, eu sou e eu serei. Veja, a realidade é ser, não é eu fui, não é eu sou, não é eu serei. A realidade é aquilo que aqui está presente, além da mente, além do passado, além da ideia de presente e além da ideia do futuro. A vida sim é real. A vida sim, ela é livre de complicações, de desordem, de confusões. É a vida livre de sofrimentos. Porque não existe mais esse modelo psicológico do eu, do ego. A base de todos os conflitos para o ser humano é esse modelo de vida psíquica, de vida nesta ilusória identidade, na identidade que vive no tempo, que vive do tempo, porque vive do pensamento. Nesse despertar há uma visão nova, a visão sempre fresca, única, inédita deste momento, sem o passado. Então temos aqui a presença da beleza, do amor, a presença da liberdade. Seu estado natural é a presença de ser. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver no momento presente, deseja realmente viver na verdade, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp
para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveite e se torne membro aqui do canal para ter acesso aos benefícios exclusivos. Já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.